Fala, seus trenzinhos, vocês estão bom? Estamos começando mais um episódio do Gerais Podcast. Podcast realizado pela Bem Dizer, marca que eu e o Leonardo somos sócios. Inclusive, ele está vestindo uma blusa sensacional nossa. Vocês vão ter que visitar nosso site para ver quanto que é e as cores que tem. bemdizer.com.br. Acessem lá. Tem cupom, Léo? Gerais Podcast, 15% de desconto em todo o site. Corra lá. Boa, gostei do CTA, hein, velho? Que bom saber. Pois é, ó. Depois passa direitinho. Convidado também consegue mais desconto aí, eu vou te falar. É verdade. Boa. Pessoal, sejam bem-vindos. O papo hoje com a minha colega de faculdade de design de produto lá da UENG. Na verdade, eu larguei e ela formou. E ela, né, abriu empresa na época. Um dos motivos de eu convidar, que eu sempre tive a impressão da Juliana fazer muita coisa. Sempre, nossa, ela é intensa, ela sempre faz muita coisa. E depois eu fui vendo, né, até confirmei que mais cedo, você quebrou 2 cotovelos, quebrei 2 cotovelos ao mesmo tempo e tal. E aí ela teve a empresa e depois ela, né, teve que fechar a empresa por alguns motivos, né? E teve até desafios na maternidade mais pra frente, né? Que eu acho que é um ponto interessante, né, da sua carreira aí. Isso, depois ela se conecta com uma parceira que tinha opiniões similares sobre maternidade e empreendedorismo, resolve criar um podcast que trata sobre empreendedorismo feminino e todas as dificuldades, né, os desafios que vem dali, né? E que é um podcast que é uma referência pra gente. Com certeza. Né? Porque cria conteúdo de valor, né, em um certo nicho. E tem bastante público aí, velho. Eu vi. É. Sucesso. Juliana, bem-vinda. Obrigado por topar o papo. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, boa alvorada. Estamos aí, muito obrigada pelo convite. Boa. Tô, gente, muito feliz de estar aqui. Você já é cliente nossa, né? Eu ia vir com a minha camiseta, gente. Verdade, por que não? Não tava lavada. Isso é bom, ué. Acredito. É bom sinal, tá usando. Exatamente. Tava lá, eu achei ela amassadinha. Eu falei, aí não vai dar tempo. E é um sinal bom também, tem que aproveitar o descontinho e ela passar ali na loja depois e ter a segunda para na hora que a outra estiver lavando. Gente, o que eu adorei também é que meu pai, no Natal eu dei uma dessa pro meu pai. Essa aqui? E eu tava insegura, pô, meu pai, sabe, ele é meio, assim, mais velho e tal. Sim. Eu falei, ai, será que ele vai gostar e tal? Mas como tem a definição, achei que ia combinar. Não é que ele me pediu o endereço, veio aqui e comprou outra. Oh, que legal. Acho que ele comprou o Y, comprou tem um CFI de K. Esse é sucesso. Gente, que maravilha. Só Boa parte do nosso público seu pai tem quantos anos, mais ou menos? 75. Boa parte do nosso público é 60 ali, mais pra cima. Porque é um público que presenteia muito. Presenteia muito e também tem um saudosismo. Muitas vezes tem uma origem no interior também, né? Não sei se é o caso do seu pai, mas muito legal. É bem assim. Juliana, pra gente começar aí, acho que assim, talvez de forma breve quem é a Juliana, acho que seria legal, né? Porque, como eu introduzi aqui, eu tenho a impressão que sempre foi muito intensa com várias coisas. E depois, obviamente, vamos pro Empreende Delas, que acho que é o grande assunto aqui. E que a gente tem muitas dúvidas sobre, né, Breno? Porque, querendo ou não, nós dois somos homens, né? Então, nós somos empreendedores homens. E aí, queremos ir para esse lado, tipo assim, por que é tão difícil? Por onde que eu começo? Não tô brincando. Acho que hoje em dia também eu tô acostumada. Mas assim, acho que a primeira coisa é a mudança do ritmo de vida. Porque, como você sabe, sempre fiz muita coisa, sabe? Eu vivia fora de casa. Vivia de um curso para o trabalho, para outro curso, para dar um curso, né, até pela empresa, pela incubadora na UENG. Dava, às vezes, alguns cursos de extensão na UENG também. Então, vivia fora de casa, resolvendo coisas, assim. E, de repente, só dentro de casa, sabe? Só dentro de casa, sem ninguém, sabe? Pensa que você sai, tem contato com um monte de gente, tal, conversa, fala de um monte de assuntos. De repente, você tá dentro de casa, não tem assunto nenhum. E tem aquele pacote ali que você, sabe? Gente, porque de verdade, sai ali, você sai do hospital, mas você... É um estranho ali, sabe? Eu admiro aquelas pessoas do amor incondicional. Como é que é a hashtag? Amor maior. Tem as hashtags lá do povo. Eu falo assim, cara, por isso que eu falo do meu peso na consciência, de me achar egoísta, de me achar, sabe? Porque pra mim não foi assim.
um apego instantâneo, apesar de ter um estranhamento, sabe? Até eu estava tendo uma conversa há pouco tempo com um psicólogo que é amigo nosso e eu achei muito interessante a fala vir dele para mim, sabe? Que ele estava falando, cara, como que ninguém avisa para uma mãe, para uma mulher, como é que vai ser ali? Porque todo mundo fica pensando ali no que ela vai ganhar quando ela tem um filho. Puxa, ela vai ganhar criança e tal. Ninguém falando que ela vai perder, sabe? É começar do físico. Porque quando você tá grávida ali, você tem ali aquele negocinho que é só seu ali, que você sente lá dentro quando mexe, sabe? E você passa a mão na cabeça, você tem uns cuidados, sabe? Por causa daquilo ali. E de um dia pro outro, uma hora pra outra, você não tem mais, sabe? Então, tem essa carência também. Eu lembro de acordar, assim, passar a mão na barriga. Nossa, mais que o meu foi prematuro, né? Foi mais de um mês antes, Acordei do nada, de madrugada, e estava em trabalho de parto. Então, na teoria, eram mais umas 6 semanas ali, esperando. E ainda voltei para casa sem nada, né? Porque ele ficou... os dois ficaram 15 dias internados. Então, fui para casa ali, sem menino, sem barriga, sem negócio. Sabe? Tipo assim, eu voltei outra mesmo. Entendi. Sabe? Então, são esses vários lados, sabe? E aí, quando vem para casa também, que, para mim, pelo menos, não foi um negócio assim, automático. Você sabe, está com fome. Está com frio. Não. É um negócio que você nem chora e eu ficava do lado assim, olhando. O que será? Você fica olhando para ele. O que será que é agora, hein? Será que... Eu fazia um checklist. Não, já dei comida, já dei banho, troquei a fralda, dei um remédio para cólica. E agora? O que pode ser? Eu ficava ali, tentando desvendar. Acho que, então, seria a atenção que você tem que dar, né? A criança, acho que provavelmente é um dos principais pontos que te toma tempo. Que tempo, a gente sabe que negócio em carreira é essencial, então acho que deve ser o mais difícil de equilibrar, né? Entre carreira, empreender e uma criança para você cuidar. Exatamente. Tem alguma dica? Não sei se... Acho que não tem uma fórmula, mas alguma dica, assim, para quem quer... Pô, tem hora certa, não tem? O que você faria se você pudesse, com a sua experiência agora, né? Falar, eu faria isso para me preparar para ser mãe e não tentar equilibrar as duas coisas. É difícil. É difícil. Difícil até de falar, sabe por quê? Acho que cada um tem um contexto. Sim, verdade. Um tem, sabe? Tem gente que quer... Eu simplesmente quero largar tudo e ficar por conta de criança. Agora, uma coisa que, para mim, eu meio que admitia, para mim, sabe? Hoje em dia, eu tenho um pouco de peso na consciência por conta disso. Porque eu nem era mãe completamente, nem era empresária completamente, sabe? Nem era estudante completamente. Porque eu comentei que eu voltei a estudar para concurso, né? Na época que eu fechei a empresa depois da segunda gravidez. E então, assim, eu fiquei um pouco com esse peso na consciência, porque eu me fechei ali na sala de casa, né? Porque eu também não podia abandonar muitos meninos. Botava para ver televisão e ficava estudando. É como se eu não estivesse ali, sabe? Então, tem que ter uma fase da vida deles que eu meio que não lembro. Como é que eles eram desse tamanho? Com quantos anos que ele andou? Não lembro, sabe? Mas... Então, talvez eu... Foi a decisão que você teve que tomar, né? Tipo assim, agora você fica assim, mas na época não é claro, né? Mas por quê? Eu acho que pesou também o fato da empresa estar começando, Sem sabe? dúvida. Porque ela estava começando e eu tive que fechar. E, ao mesmo tempo, se eu parasse ali, como é que eu voltava para o mercado de trabalho? Sabe? Eu ia voltar... É a tal da conta que não fecha? Porque eu tenho que ganhar dinheiro, pelo menos, para pagar 2 escolas, 2 creches. E aí, mas não sei nem se dá. Gente, R$2.000 por menino aqui. É mesmo? Sabe? É. Ó, cara. Então, eu que já... Não é que eu estava fora do mercado, né? Mas eu iria começar... Eu não sabia nem com o quê, porque eu era muito multitarefas, né? Eu era tudo na empresa antes. Então, eu não sabia para que eu podia me candidatar, o que eu podia fazer. Eu ia começar eu não conseguia pagar uma babá com o salário que eu via na época. E aí eu ia montar uma empresa, mas do ritmo que começava também não conseguia ganhar para conseguir pagar alguém, e dependia da minha mãe. Minha mãe trabalha até hoje, sabe? Precisava
que ela olhasse para mim as crianças. Então é a conta que não fecha mesmo. Entendi. Olhando de fora, assim, né? Como a gente falou, a gente é homem, é diferente. Mas talvez uma sociedade, né? Se tivesse fosse uma empresa sócia, eu trazendo até o exemplo das meninas da Visa, né? Que uma delas teve filho agora. E realmente, nesse momento, que é uma dependência da criança com a mãe, né? De amamentação, de cuidado, tudo isso. Então, acho que talvez uma sociedade é uma coisa que suporta um pouco o tempo, né? Pensando no empreendedorismo, na carreira é mais difícil. Hoje em dia eu conseguiria pensar numa sociedade, mas na época eu estava muito calejada. Ah, verdade. Porque no caso das meninas, vou contar, gente, vou contar, não vou contar não, mas vou contar. Porque eu comecei com uma delas, a sociedade. E aí a outra entrou, a primeira entrou, fazia uma coisa aqui, outra ali, andava muito, era muito amiga da outra, tal. E aí acabou que, enfim, a gente chamou ela para entrar, mas aí ficou uma história meio torta, sabe? E aí elas, na verdade, as duas saíram da empresa para montar a empresa delas, sabe? Então, na verdade, elas me tiraram da empresa, sabe? E foram fazer... A experiência conta, realmente. Sabe? Então, na época, eu tinha o quê? 1 ano, 2 que tinha acabado a empresa. Então, eu ainda tava assim... O jeito que foi, sabe? Que uma delas, então, saiu como se eu tivesse feito alguma coisa de errado com ela, por causa de questão contratual, porque ela não era sócia de verdade, sendo que a gente tinha conversado que ela ficaria um período com a gente, depois entraria de sócia formalmente. Só que aí que tá, né? Eu falo, talvez, não sei se um juridiquês nesse aspecto, ela entendeu outra coisa, talvez falha de comunicação, e aí para sair também ficou clima ruim. Então eu não queria ninguém. Por isso que eu falei que eu fiquei com parcerias. Eu fiquei com as parceiras, que eram, assim, ótimas. Eu precisava de alguém de gráfico, faço... Mas a carga mental também, ela é muito puxada. Porque é aquela história, até hoje, verdade, os meninos estão com 7, 8 anos. Mas ainda assim, que seja para lembrar de lavar uma blusa de uniforme que precisa para o dia seguinte. Quem tem que lembrar sou eu. Isso é só uma coisa. Eu tenho que lembrar do material, tenho que lembrar do lanche, tenho que lembrar da fono, tenho que lembrar da psicóloga, tenho que lembrar do dentista, tenho que lembrar do futebol, do basquete, do inglês, tenho que organizar o horário, é tudo na minha cabeça, tudo eu. Aí você fica assim, peraí, aquele meme da Nazaré. Lá, assim, fazendo conta. Esse horário vai dar, eu tenho que sair correndo daqui, eu tenho que correr pra lá, eu tenho que... E nisso eu tenho que fazer uma agenda, eu tenho que marcar com a pessoa, eu tenho que marcar com a outra, eu tenho que fazer um roteiro, eu tenho que escrever minha dissertação, eu tenho que publicar artigo, eu tenho que, sabe... Quantas horas seu dia tem mesmo? Loucura. Aqui, uma pergunta que, assim, né, quando você fala assim, fica muito claro que eu tenho que fazer sobre a divisão de tarefas na sua casa com seu marido, né? Acho que tipo assim... Léo tá preparando o terreno, você tá vendo aqui, né, ó? Vai casar daqui uns dias, já vai... São 2 empreendedores. Né, mas uma consultoria. Falando até mesmo de sociedade, né? Porque é óbvio que a mulher faz mais coisas, assim, nesse sentido, com filhos e tal. Acho que é bem o tom aqui que eu quero chegar, né? Mas faz mesmo, tem que ser o ser por quê. É meio que o papel que você tomou, não sei se... de forma, né? Pois é, que você história, queria, né? talvez a não. A gente faz o que deixam fazer com a gente, né? Eu não sei, mas eu falo assim, às vezes também, porque estava enraizado aquilo ali, né? Ou se realmente tem uma dependência natural, um vínculo natural dos filhos, não sei. Entendeu? Eu tô tentando entender assim, tudo é o ser, né? Tudo. E aí, é tão normal, tão comum a gente ouvir isso, né? E aquela piadinha que tem no Instagram, da mãe tá lá no banheiro, o pai tá na cozinha, e a criança chega, abre a porta do banheiro. Mãe, eu quero água, sabe? Sabe? É isso mesmo, gente. É assim. Isso não é meme. É exatamente assim. Tanto que às vezes eu tô fazendo alguma coisa na sala mesmo, que seja. Alguma reunião, alguma mentoria, sabe? Tô lá naquele negócio com o fone e tal. Eles chegam e ficam me cutucando aqui. Mamãe, oi, meu marido na cozinha. Aí meu marido mesmo grita de lá, João, eu tô aqui na cozinha, vem aqui, sabe? Tem isso também. Uhum. Mas no meu caso, cada caso é um caso, gente. Cada mãe é uma mãe, cada criança é uma. Sabe, no meu caso, assim, eu desde o começo, assim, né? Eu tinha essa flexibilidade por ter empresa. E a outra coisa é que ele trabalha, até hoje, né? Quando a gente se conheceu já era assim, até hoje ele trabalha... Ele sai de casa às 5 da manhã
e volta 7h30, 8 da noite. Então o vínculo já vem desde cedo ali, né? Você está mais presente há muito mais tempo, né? Então para mudar isso, sabe? É possível. Não é que não é possível, não. Se, né? Dependendo do que eu fosse fazer, se eles mudassem de empresa, ok, mas até quando ele está de home office, vamos supor. Entendi. Ele entra, vai pro escritório e eu continuo a vida normal. Levo para lá, levo para cá, levo para almoçar, volto e tal, busco na escola. Você falou que cada mãe é uma mãe, né? Cada caso é um caso, mas isso tem uma certa convergência nos relatos aí, né? Acho que lá no Empreende Dela você deve identificar isso, né? Dessa dificuldade, né? De ser mãe, ser mulher e empreender, mas né? já tive exemplos lá a Juliana até, minha xará, Juliana Lopes, que trabalha na Road Easy, que ela falou que troca os papéis, assim, o padrão, né? Com o marido. Que o marido fica por conta das crianças, sai, leva pra lá, pra cá. E ela que sai de manhã cedo para trabalhar e volta só de noite. E essa empresa de quê? Ela é... De logística. Logística? Nossa senhora. Eu trabalhei com logística, sei bem loucura que é. Não, mas conversando ali, cada uma, sabe, muita coisa. Pois é, minha dúvida é muito essa, porque a maternidade, assim, mesmo estando fora, a gente imagina o quanto dá trabalho, quanto impacta, né, na carreira e negócio, e de empreender. Tem alguns outros desafios específicos, né, por ser mulher, né, além da maternidade, que você identifica com as meninas que você conversa? Bom, ainda não na minha experiência, sim, né? no dia na de todas. Isso. Sim. O que eu falo da minha experiência, só do que foi... Não devia contar, né? Vocês, gente. Muitas situações em que eu fui, por exemplo, contratada porque era mulher, só tinha mulher também. E... Sim. Aqui, se tiver vontade, é de boa. A gente corta aqui, tá de boa. Eu não entendi ainda, não. Não peguei ainda, não. Digamos assim, uma situação de assédio, entendi. tentativa. Não é tentativa de... Sabe o se colar, colou? Infelizmente, sim. Pois é. Porque eu não sei se isso já é tentativa ou se já é o assédio. Entendi. É aquela coisa assim, se você chega e fala, aconteceu isso assim, assim... Não foi isso que eu disse. Entendi. Sim. Sabe? Agora, se você... é mesmo. Entendi. Vai, entende? Porque eu vi acontecendo com as meninas. Entendi. Entendeu? Quem topava, quem não topava. Entendi. Então, essas situações, assim, do que eu vi. Agora, os relatos que eu tenho também... Seus convidados também relatam outras dificuldades também. Sim. E muito o descrédito, né? Uma coisa muito... Sim, já foi frequente comigo também, ter a fala interrompida. Gente, isso é dentro de casa, meu pai. Meu pai, é difícil conseguir completar um raciocínio, sabe? Então, pra mim, sabe, esse machismo, assim, é a minha realidade. É isso que é gaslighting? Né? Mansplaining. Isso aí é o mansplaining. Mansplaining. Isso aí é o mansplaining. Realmente, identifico isso, pensando não só no empreendedorismo, mas em empresa, em carreira... realmente, dessa dificuldade, talvez, né, de ser ouvida, da sua opinião valer, né, valer o mesmo tanto que a opinião do homem. Sim. Tem a questão de liderança também, né? Talvez tenha esse machismo que a pessoa não aceita ser liderado por uma mulher. Justamente. Complicado. Isso é o que o próximo episódio até é de uma... a Vivi Elias. Ela está num cargo de liderança e ela fala muito sobre isso, liderança e liderança negra, principalmente, sabe? Que ela fala que se mulher na liderança já é pouco, assim, uma coisa rara, negra, então... Verdade. Sabe? É bem mais complicado. Essa questão de liderança, trazendo números que eu pesquisei um pouco, eu vi que empresas lideradas por mulheres crescem 20% ao ano, né, contra 18% de empresas que são lideradas por homem, né, da Serasa Experian. Então, assim, no resultado, mostra que, assim, não é igual, é até melhor, né, os resultados que a empresa tem que tem essa liderança feminina. Pois é, eu acho interessante ver os números, mas eu acho que você tem que ver também de onde que está partindo, sabe? Verdade. Você consegue ter uma porcentagem muito maior quando você sai de 1 para 20, entendeu? É porque você não tinha nada.
E aí você passa a ter alguma coisa. Então, você tem um número bom. Agora, quando você já está um homem nos 70 e passa para 80, sinceramente, minha opinião, devia cair. Entendeu? Porque um tem que dar espaço para o outro. Porque na proporção continua desigual. Entende? Entendi. É meu ponto. Não, entendi no absoluto. Que não seja válido ter mais mulheres na liderança. Claro, é igual o número de empresas abertas, né? Eles também gostam de divulgar tantas empresas, agora cresceu o número de empreendedoras e tal. Mulheres que criaram empresas. Isso. Por que essas mulheres criaram empresas? Porque elas tiveram filho e foram mandadas embora. Gente, é tão... eu tenho amigas, assim, lá em casa e tal. E aí, como é que tá? Não. Foi forçado a empreender, Então, sabe, o número tá lá. Nossa, tantas empresas criadas por mulheres, mas por quê? Depois não conseguiu emprego, sabe? Porque já tá mais velha e não consegue emprego. Que tem esse ponto também, né? Eu acho que a idade, em geral, já é um problema no mercado. Quando é pra mulher, dá uma pesada. Pra mulher negra, pesa mais. Verdade. Sabe? As suas convidadas já relataram questões nesse sentido também de tiveram que sair do emprego para poder empreender, igual esse exemplo aí, ou então tiveram que atrasar alguma coisa porque também, sei lá, teve filho, uma coisa nesse sentido? Demais. Teve uma, a Paula Souza, ela até fundou o Mãelenials. Mãelenials? Que é uma empresa para aproximar mães de empresas. Porque foi na gravidez dela que ela viu como a empresa, né, onde ela estava, era assim, sabe? Ela conta no episódio, ela conta os casos da chefe dela que reclamava, sabe? Se ela saía para uma consulta, saía para um... E, salvo engano, eu não lembro detalhes, mas eu acho que antes de ter filho, ela já saiu, sabe? Eu acho que ela saiu e aí depois, com o filho também foi para uma outra empresa, ela viu tanto também que a empresa não era receptiva para mães. Porque, gente, mãe, sabe, criança fica doente. Vai ter que sair, né? Vai ter que sair, vai ter que... Sabe, agora, por outro lado, eu pego o caso igual da Helena Prado, que é a fundadora da Pine. Eu ia até te contar esse caso aqui em off. A Pine é a assessoria. Sim. Que as meninas me ajudam demais. E ela conta, sim, é muito interessante já o caso da gestão dela, a liderança dela. Sabe, ela conta casos de pessoas que elas estavam querendo promover e aí ela engravidou, a colaboradora, sabe? E aí ela se viu nesse, de certa forma, nesse dilema, sabe? Não, mas elas promoveram, mandaram para casa, mesmo promovida, e, sabe? Eu achei muito legal o que elas fizeram, porque foi coerente, sabe? Com o que ela prega, o que ela fala, tudo que ela... No caso dela, não consegue ter número, né? Se deu certo, aumentou a produtividade, não caiu, né? Não dá, né? Não tem esse mensurado, né? Porque acho que também dá pra gente compreender a dificuldade de aceitar também, porque, pô, você acabou de vou promover ou não vou, vai ficar menos uma pessoa aqui, né? É um conflito mesmo, né? Então eu entendo também. Se tivesse um númerozão pra ratificar ali, seria bruto. Mas, salvo engano, no caso dela, no fim das contas, deu certo ali. Né? Foi melhor, sabe? Legal. E eu acho que muito também pela pessoa, sabe? Você vê que a pessoa já volta de outro jeito. Fica mais tempo, às vezes. E já era uma pessoa boa de serviço, né? Pra ser promovida. Então, acho que isso é um achismo meu, mas... Mas eu acho que tem que ter um fundo de razão bem relevante, porque, por exemplo, a gente fala sobre, sei lá, funcionário vestir a camisa da empresa. Essa aí é uma ótima contrapartida. Fala assim aqui, né? Fizemos isso aqui, estamos confiando, né? Queremos que você dê certo a sua vida. Que a pessoa volta e só, beleza, quero que essa empresa dê certo. Exatamente. É mais ou menos assim, né? Exatamente. E lá é gente que veste a camisa mesmo. Legal. Sabe? Lá é muito bacana, muito legal. Pensando em habilidades, assim, que você nota, né? Nas mulheres que você conversa e nas histórias que você escuta, tem alguma que você acha que... Algumas habilidades que são essenciais, assim, para enfrentar essa dificuldade, né? No empreendedorismo feminino? Você fala uma habilidade que eu percebo quase que incomum, assim? Que você acha que é importante, né? Ter para enfrentar isso tudo. Persistência, viu? Porque são várias que contam uma história. Eu abri uma loja de bijuteria, quebrou... Aí fui para a loja de conveniência, quebrou.
Hoje ela é CEO da Feeds, sabe? CEO, não sei, mas é sócia da Feeds, sabe? Tipo assim, pô, legal. E são vários casos, assim. A outra era... Nossa, tem um que eu acho tão legal a história dela, da Renata Alarcon. Até entrevista pro Jô ela já deu. Ah, é? Acho muito legal, porque ela trabalhava numa revista, uma editora, e achava que estava bem já, né? Porque estável, que eu tinha dado entrada no apartamento, tinha carro e tal. E aí, um belo dia, já chegam que... Muito obrigada. Acabou a editora. Acabou a editora. Acabou a editora. Aí ela fala que simplesmente foi pra casa, sentou num cantinho e chorou. Sentei e fiquei chorando lá, sem saber o que ia fazer. Aí, continuando a história, né? Ela viu o filme do Will Smith, aquele Conselheiro Amoroso. Eu posso fazer isso. Pensa que tem bastante tempo isso já, tá? Não tinha nem celular, deve ter uns 15 anos isso. É mais, viu? Será? Celular? Não, ela tinha celular, mas não era tão popular. Ah, tá. E aí ela falou que comprou um anúncio na revista. Ela falou, põe do lado da Cartomante. Todo mundo vê a Cartomante. Boa ideia. Aí ela falou que foi no dia que ia sair a revista, foi pra banca, comprou o celularzinho, o chipzinho e tal. Foi pra banca, pegou a revista. Na hora que ela tava folheando a revista, o celular tocou. E aí tocou, era uma moça querendo agendar a primeira entrevista, uma conversa. E aí ela falou quebradaça, não tinha carro, pegou o carro da mãe, parou no estacionamento e falou, o estacionamento é por conta da cliente. O almoço é por conta da cliente, era tudo por conta da cliente. E no fim das contas, a cliente queria conversar, sabe? E aí, ela, essa cliente indicou para mais um monte de gente e tal, e ela foi fazendo isso, e aí criou um blog, e aí começou a falar assuntos femininos no blog, e ela, de repente, estava super acessada, em época que não tinha blog, assim, não era comum hoje. E aí escreveu um livro com as histórias das clientes, assim. E com esse livro, o livro tem um nome também bem, assim, xingando, sabe? Tipo, os homens idiotas, uma coisa qualquer assim. Esqueci agora, tem que consultar. Mas aí, por conta desse livro que vendeu super bem, ela foi lá no Jô, entrevista para ele, e aí ela criou uma plataforma de cursos, em geral, chama Real Play. E aí, nessa Real Play, ela coloca, assim, vídeos de várias especialidades e tal, assim, assina, tipo um streaming, assim, de vídeos para mulher. E aí ajuda tanto no desenvolvimento pessoal, quanto empreendedorismo, assuntos, assim, de carreira. Super bacana, gente. Que doideira, achei muito legal. Você vê a vida dando volta. E dá famoso volta do limão pra limonada, né? Não deixa de ser a persistência assim. também. Demais. Pois é, por isso que eu acho que o principal é persistência, gente. É difícil falar, né? Porque eu mesma já... Quantas situações que eu... não vai dar. Não vai... Eu não sei nem por que eu faço as coisas. Eu acho que eu sou teimosa mesmo. Aí, ó. São vários momentos que eu falo assim, não, isso... Vou fazer concurso de novo. Aí fico estudando... Aí depois eu tô lá fazendo curso. Não, eu vou fazer brigadeiro agora. Até brigadeiro de pote ela fez. Brigadeiro de pote. Eu seria um cliente, com certeza, tá? E pensando também agora no futuro, assim, sei lá, de tendências de empreendedorismo feminino, você já consegue identificar alguma coisa de setor, ou então áreas que, sei lá, oportunidades também que possa estar surgindo aí? Nossa, difícil, hein? Porque eu acho que é normal, né? Normal. Para tudo que quiser fazer, sabe? Sim. Vejo muita gente com ações pontuais, tipo da tecnologia. Tem sabe, tem o Elas Programam, tem programas, assim, para trazer mais mulher para tecnologia, que eles oferecem cursos. Então, eu acho que tem, sabe? É uma questão realmente de cada um se encontrar, ver que, cara, se você tá falando muito de tecnologia, mas minha onda é moda. Eu quero ter uma loja. Eu quero fazer... Então vai. Não adianta. Cada um é de um jeito, sabe? Cada um é um. Não adianta. Tá isso aí que tá dando dinheiro, eu vou fazer isso, então. Não. Tá, pode até ser que você vá, faça. Um lado mais de influência vai, né? Que você começa a falar sobre assuntos que estão mais na tendência e tal, e vai, né? Mas empreender pesado mesmo, qualquer empreendedorismo tem que ter oportunidade, mercado, público, processo, pessoas, mesma coisa. E da pessoa, ela tem que se especializar naquilo, sabe? O que ela for fazer,
procura informação, sabe, estuda e se situa, sabe? É como o podcast. Quando eu comecei o podcast, quem disse? Aliás, eu não contei como que eu comecei o podcast, né? O podcast também foi um processo. Não foi de uma hora para outra, podcast. Não, sabe? Apesar de que depois eu fiquei rindo disso. Você lembra do Rafa, lá da UENG? Rafael Oliveira? Não, um lourinho? Não, esse era o outro Rafael. Esse era da manhã, esse era da noite. Ele desenhava super bem, tal. Ele era foda pra caramba. E eu lembro um dia, ele foi um dos meus parceiros. Depois que eu já não estava com as meninas, ele foi um que fez projeto comigo. E um dia a gente estava numa reunião, eu lembro bem dele falando. Ele falou, cara, escuta o que eu tô te falando. Podcast. É o futuro. E eu lembro que na época, isso já tem uns 7 anos, 8 anos, fiquei olhando pra cara dele. Pode o quê? Do que você tá falando? Pode. Então, assim, era uma coisa longe pra mim. Mas só que eu fui me familiarizando com aquilo. Quando eu voltei a estudar para concurso, eu procurei podcast, porque eu gostava de andar na rua, sempre escutando alguma coisa. E não achei podcast jurídico na época. E aí comecei, podcast pode ser legal falar e tal. Só que eu tinha muita vergonha. Morria de vergonha. E insegurança também. Porque isso foi uma coisa que a maternidade me trouxe, interessante. Na verdade, eu fiquei com sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo que eu me sentia muito forte para algumas coisas. Cara, se eu conseguir fazer isso, eu faço qualquer coisa. Isso é uma coisa relacionada à criança. Mas, por outro lado, eu tinha muito medo, sabe? De tudo dar errado, ainda mais negócio. Poxa, com 2 crianças, eu vou me arriscar nisso? Eu vou me arriscar no negócio da plataforma que eu falei, de aplicativo, de babá? Não, mas, sabe, o risco é alto. Não... Então, eu fiquei um pouco insegura para muita coisa. Mas... E aí, uma das coisas era para falar, assim, também, sabe? Mas eu vou ter que expor a minha ideia, mas e a crítica? Então... Isso é um trem difícil mesmo, viu? Mas eu acho que a gente acostuma, E por isso que eu falo, foi um processo. Então, juntou assim, uma sementinha do podcast com a impressão 3D. Quando eu já estava com a empresa de impressão 3D, eu tinha mudado para Ipatinga nessa época. E lá eu tinha a impressão que o povo não sabia nem o que era isso. Então, pode ser uma boa fazer um podcast falando sobre tecnologia, sobre impressão 3D, às vezes um canal. Então, começamos ali uma movimentação rumo ao podcast. E aí, lá em Ipatinga, eu tive mais contato com essa amiga minha, né, que eu já conhecia daqui, mas ela também estava lá, que o marido tinha ido também trabalhar. E a gente conversando muito, e aí ela era muito revoltada, assim, com as questões da maternidade, ficava tudo para ela, sabe? Ela considerava, assim, uma prisão aquilo, porque, né, a gente, né, no interior, sem nenhuma rede de apoio, fica presa mesmo. Sim. Ali. E aí, ela jornalista, né, eu falei, poxa, isso é uma boa, vamos fazer um podcast sobre, né, uma coisa assim de maternidade, negócio e tal. Aí ela queria mais falar sobre maternidade e temas assim, né, controversos ali da maternidade. Só que na época ela estava com o pai muito doente, sabe? Ela tinha que ficar viajando muito para ir ver o pai. Então eu não consegui desenvolver com ela. Mas eu comecei a colocar no papel. Fiz lá meu Canvas, bonitinho, coloquei lá os meus post-its. Aplicando os ensinamentos. Coloquei, fiz o meu fluxograma lá e tal, o que ia ser e tal. Resolvi fazendo essas decisões, vai ser entrevista, vai ser... Poxa, eu gosto mesmo de falar de negócio. Mas pode ser legal falar de mulher, porque eu posso trazer esses temas, assim, porque eu falo, né, sobre negócio, mas a gente acaba falando de maternidade, de saúde mental, sabe, vários outros temas que estão ali, né? Verdade. Meio, não precisa ser só o negócio. Às vezes é. Ainda mais que tem umas entrevistadas que estão bem determinadas ali, sabe? Falar. Agora, tem umas que... Nossa, que eu saio completamente de roteiro, a gente só fofoca. Fala da vida e tal. Mas aí o podcast veio disso, que eu acabei falando, não, já que eu gosto de falar de negócio, temas e outra, né? Eu passei por esse período no limbo, assim, que eu tive filho, eu fiquei em casa, eu estava estudando, mas não tinha aquela perspectiva, e eu falei, o que eu posso fazer?
que eu quero fazer? Se eu fizer um negócio, vai ser sobre o quê? Eu me senti muito perdida. Então, eu achei que, sabe, poxa, é uma coisa que pode ajudar outras mulheres também, sabe? Quem também está lá em casa, perdida, não sabe como começa um negócio, como que faz. Por isso que eu até peço dicas para as entrevistadas no final. Quem quer abrir um negócio? Quem quer começar com isso? O que a pessoa pode fazer? Sabe? E a ideia foi essa. Eu acho legal do podcast, né? Que eu até te perguntar, né, coisas que a gente pode fazer para fomentar o empreendedorismo feminino. E aí, trazendo o podcast de exemplo, acho que é uma baita inspiração, né? Porque você conta histórias de mulheres que empreendem, que ou têm sucesso na carreira executiva. Então, acho que mostrar pessoas reais, contando histórias reais que aconteceram, é um baita de uma maneira de fomentar isso. Né? E nesses momentos eu me acho um pouco teimosa também, porque eu fico vendo o que é bomba aí, que você vê de podcast. Com famoso. Zoeira. Falando fofoca. Sabe? Eu me sinto um pouco da contramão, às vezes. Eu falo, nossa, mas eu falo aqui de tema sério, com pessoas mais anônimas, assim. Então, pra onde que eu vou com isso? Só que muito que eu acredito a gente tem que ter um propósito, né? Se a gente perde o propósito ali, você esquece para que você está fazendo aquilo. Então, muito dessa ajuda, sabe, de falar sobre isso, é mostrar isso. Tanto que eu faço questão, de certa forma, quando eu lembro, gente, porque às vezes eu fico com tanta coisa que eu esqueço, não é por maldade. Mas tem gente que me escreve e pergunta, eu sou... uma pessoa comum. Será que eu consigo um espaço? Porque eu montei o meu próprio negócio de não sei o quê na pandemia. Então, quanto que é para participar? Eu falo, não, vamos falar a sua história, vamos contar a sua história, porque para mostrar para as outras pessoas que toda história é relevante. Sem dúvida. Sabe? Cara, cada um tem sua peleja, sabe? Cada um tem sua história difícil ali para contar. Então, eu acho muito legal. Além desses casos, você já conseguiu ver, né, um feedback de pessoas? Nossa, muito obrigado, eu ouvi aquilo ali, fiz tal coisa, mudou tal coisa. Já conseguiu ter esse tipo de resposta? Já. E eu acho muito legal. Né? Não, e principalmente quando são pessoas assim que eu não imaginava, sabe, que fossem escutar, e às vezes a pessoa me dá um exemplo de uma coisa que falou, sabe, que foi falada lá, e falou, nossa, aquela pessoa falou aquilo assim, eu achei tão bacana, como é que ela fez, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, que legal. É legal, né? É muito legal. A gente também já aconteceu isso, e a hora, igual na Bem Dizer, quando a pessoa fala, já aconteceu de pessoas criarem empresas por causa da Bem Dizer. Isso aí é a realização máxima nossa, né? Uhum. E aqui também, essa inspiração e muito de acontecerem negócios porque a pessoa veio aqui, sabe? Olha, que legal. Né? Então, tipo assim, olha, eu compartilhei que veio aqui, aí a fotógrafa que eu mencionei já fechou mais uma festa, porque eu falei que a festa era boa, não sei o quê. Isso eu também acho super legal. Né? Isso é muito legal. A gente vai lá e procura a entrevistada, porque viu no episódio, Isso dá o motivo que nós estamos fazendo isso, né? Fazer, tipo, conexões mesmo para a coisa ser propagada, né? E isso é uma coisa que eu penso pro podcast, sabe? Porque eu acho muito legal isso, de contar história, de, sabe, criar essa conexão assim, mas eu queria mais do que isso, sabe? Eu queria conseguir fazer essas conexões mesmo e aí eu fico pensando de que forma, sabe? O que dá para extrapolar ali no podcast para ser mais do que aquela conversa, para às vezes ajudar de verdade, sabe? Eu ainda fico nessa, assim, eu quero mais. Você tem um caminho ali de comunidade, né? Bem forte, né? De aqueles encontros de empreendedorismo. Tem mulheres empreendedoras, isso, né? sem dúvida. Conectar ela com o Rodrigo Casagrande. Bom mesmo. Ele veio cá, é um parceiro nosso também e falou muito sobre isso, marketing de comunidade e da comunidade em si, né? O tanto que é forte, não só hoje em dia, já vem sendo e hoje em dia está sendo muito explorado por empresas, por negócios. Então, acho que é um caminho bom você botar em prática isso. Pode ser legal. Conectar elas com a Visa também, que faz trabalho. A Visa é que aí mencionou que tinha 2 sócias, uma estava grávida e tal. Ah, tá. A nossa agência de marketing, assim, sabe? De fotos e tal. E aí, eu já vi que elas têm um caminho para fazer, tipo, sei lá, encontros, assim, meio de negócio, quem sabe, num momento. Eu tô precisando disso, gente. Parcerias agora, sabe? Né? É porque eu falei da sociedade, que na época, para mim, eu falei, não, na época eu tava meio calejada, mas hoje em dia eu acho que eu precisaria de sócio. Até sócio, porque é uma pessoa que abraça ali o negócio também, né? Parceiro tem que negócio, tá trabalhando, faz bem feito, mas se der errado também. Recebeu o freela e pronto. Agora, quando você tem sócio mesmo,
sei, ultimamente eu tô nessa vibe, sabe? Que eu precisava ter alguém comprometido ali comigo, querendo pensar junto o negócio, porque quando você fica sozinho também pensando, às vezes você fica correndo atrás do rabo, né? Você fica pensando e a ideia meio que não... Verdade. E agora com o mestrado também, consome um pouco, sabe? Tá um pouquinho difícil. Tudo agora, eu falei, espera acabar o mestrado. Acaba o mestrado, aí eu vou pensar em algum... Apesar de que eu já tô com algumas ideias, mas assim, como podcast ainda. Sabe? Mas como podcast, mas meio que dá uma segmentada. Que aí é mais possível pra eu continuar sozinha. Entendi. Mas deu pra mim de trabalhar sozinha. Já deu pra dar uma... Okay, eu recomendo sociedade. Eu tô arrumando um sócio bom, vale a pena. Divide muita responsabilidade. Sorte. E tempo. Mas aqui, eu acho que pra gente caminhar pro fim, só pra situar quem nos ouviu até agora, nós mencionamos a Ju. Obrigada. No direito, depois no design. Na comunicação antes do Na direito, comunicação social, no direito, no design. No design ela fazia sistemas de informação ao mesmo tempo. Ali ela abriu uma agência de... Mas teve a gestão de negócios antes. Gestão de negócios antes do design. Agência de design incubada pela Weng. Aí depois ali ela fechou por causa da maternidade. Aí depois... O que foi? Depois já foi o... Teve o SOS Babá. SOS Babá, que foi um aplicativo que talvez a gente tenha mencionado, foi em off, tá? Porque... É verdade, foi em off. Porque off. caiu a luz aqui no prédio da Savassi e a gente não cortou. O Brigadeiro também, foi em off. Então depois abriu um projeto de aplicativo de babá, Uber de babás, que era ideia boa. Uber de babá. Depois Brigadeiro em pote. Brigadeiro de pote. Aí depois já foi podcast. Depois foi a Novelo 3D. Novelo 3D. Né? Impressão 3D. Tá rodando aí. Tá rolando, que tem a ver com o seu mestrado, que é atual com o Empreende Delas podcast. Empreende Delas. Só isso. Só, gente. Quando eu falei que ela era intensa no início, lá que fazia 1 milhão de coisas, a impressão que eu tinha, acho que tá ratificado isso aqui, né? Acho que é só impressão sua. Impressão 3D minha. Ô, Juliana, obrigado pela sua presença, gente, viu? Eu que agradeço, adorei ser entrevistada. Achei que eu me bolei aqui, Não, falei umas imagina. coisas, fui meio prolixa, mas sou eu, né, gente? Fazer o quê? Faz parte. E não foi assim, não, viu? A gente fica se cobrando demais. Né? Não quando foi você assistir, essa você vai ver impressão, que não foi assim, não. Gente, Foi bem fluido. Tá, eu sou, assim, incorrigível. Tem tanto que para lançar o podcast, eu devo ter ficado um mês é exagero, talvez umas 2 semanas, 3 talvez, gravando com uma amiga minha, que era o primeiro episódio de Criar Coragem, né? Então, gravei todo dia, cada dia dava uma coisa. Eu tinha uma mesinha para já mixar o som na hora, na época. E aí, tinha dia que eu era o cabo do lugar errado, tinha dia que, sabe, aí o dela não funcionava, o meu não funcionava e tal. Até que a gente conseguiu gravar, não deu tempo. Nisso fomos. E ela, uma alma boa, né? Paciente. Sou super grata. Deu resultado, chegou. Até que a gente conseguiu gravar. Gravamos o primeiro episódio. E aí, ficou muito longo. Eu fui editar lá dentro do Anchor mesmo. E eu piquei tanto. Eu queria tirar cada... Nossa. Porque pra mim aquilo não tava bom. Meticulosa, hein? Não tava. E eu cada pedacinho cortava. Travei meu computador. Acredita? De tanto pedacinho. Travou. Aí eu apaguei tudo. Liguei pra ela de novo. Gabi, então, vou gravar de novo. Aí só que eu já preparei ela. Falei, não, agora vai ser direto. Mais ou menos o formato que é hoje. Falei, não vai ter edição na hora. Então, né, se for aquilo ali, foi. Beleza. Só que depois, ainda assim, eu não resisti. Eu ainda queria um cortezinho ali. E eu reparei o quê? Que eu cortava o que eu falava. Sabe? Depois, quando eu escutei, até que eu falei assim, gente, por que ela falou isso? Eu perguntei outra coisa, por que ela falou disso? Mas na hora, o que os outros falavam estava ok. Mas a minha, não. Isso aí não faz sentido o que eu falei de cortar. Eu falei, não. Aí o meu marido aqui falou, aqui, solta esse trem, senão você não vai fazer do jeito que você é. Nunca vai estar do jeito que você quer, não vai estar perfeito. E vai lançando, vai fazendo. E nessa eu fui e estou até hoje. A naturalidade, acho que é cada dia, importante. sabe, muda o equipamento, muda... Tanto que quando alguém me pergunta, eu falo, me pergunta o que precisa. Eu falei, é caro, né? Precisa de equipamento, tal. Eu falei, não sei por quê. Você tem um fone de ouvido? Tem um computador? Então, eu até gravei um vídeo. Tanta gente me perguntava, das entrevistadas, né? Como que fazia o podcast e tal, que eu gravei um vídeo e deixei lá.
como fazer um podcast fácil. Olha. Que aí eu gravei a tela do Anchor, assim, simulei, né? Como se eu estivesse me cadastrando e fazendo episódio na hora. E tá lá, deixei. Aí quando alguém me pergunta, eu falo, tá aqui, ó. Então, semana passada mesmo, uma entrevistada, tá lá nos Estados Unidos, quer fazer um podcast e tal. Eu falei aqui, assiste esse vídeo aqui, 5 minutinhos, tá lá o passo a passo, facinho. Tal, e faz parte, sabe, do meu propósito. Não é ajudar quem tá lá e quer fazer alguma coisa? Vai que a pessoa quer fazer um podcast. Tem a minha mentoranda também, que eu participo de um programa que chama Mulheres do Amanhã, que é para mentorar... tem a mentoria também. Nossa, eu boto mais uma coisa na lista. Que é para meninas de escola pública. Então, eles conectam a mentora com a mentoranda e aí a gente fica... Aí até julho, acho que são 15 encontros, a gente vai trocando ideia, tem os temas. E a gente vai orientando ali no que precisar. Se ela tiver dúvida, fala e tal. E aí, uma das coisas que ela quer fazer no como é que chama? Não é Grêmio que chama na escola, ou é Grêmio? DCA? Não, em escola. Escola acho que é Grêmio escola mesmo, é Grêmio, né? É Grêmio, é um podcast. Legal. E aí, acabo orientando ela no podcast. Tudo a ver. Ela fala o tema e tal, ainda mais que ela é escola pública. E eu estava acompanhando muito aquela questão do novo ensino médio, sabe? Porque, por conta dela, eu vi como isso prejudica os alunos de escola pública, porque ela não tem as disciplinas, ela fica tendo aquelas trilhas de aprendizado e não tem geografia, história, e ela vai fazer Enem igual o aluno de Santo Antônio, de Santo Agostinho, que tá lá comendo matéria, sabe? E aí, eu acompanhando isso, mando podcast para ela, manda as coisas para ela e fala, assim, fala sobre isso, porque ela tem propriedade para falar, sabe? Sobre o que ela quer, porque ela fala, ela queria fazer coisa de marketing, e tá tendo aula de o que é? Planejamento de vida, sabe? De biologia. E ela tem aula de... que dividiram as turmas e não tem sala para ela. Então, colocaram ela na sala que tem. Eu falei, cara, vai falar disso. Tem que mandar esse episódio para ela. Esse episódio nosso aqui, já pega o link e manda para ela. Uma boa. Mas, enfim, gente, é isso. Enfim, vocês já estavam aí despedindo, tá vendo que eu falei que eu sou prolixa? Eu já tô aqui falando. Deixa eu ver pensando aqui agora que eu vou trazer algum assunto pra falar sobre isso aqui, desse novo ensino médio. Fiquei meio chocado. Mas, curioso também. E eu achei muito legal. A escola pública não tem tanto recurso, não tem menos aulas disponíveis, menos salas. Porque eles não têm professor, não tem sala de aula. Então, as salas que tinha, eles dividiram os alunos. Ela falou, eu falei, mas por que você não fala para eles que você não quer fazer, acho que é biológicas, né? Eu falei. E eu já tentei simplesmente me infiltrar na outra sala e assistir às aulas. Mas só que não tem carteira, então não tem o espaço físico, aí eles me colocaram nessa turma. E aí eu fico aí assistindo, sei lá, nem lembro as matérias que ela falou. E é uma coisa tão assim, entendi. Planejamento de vida, quem dá é o professor de educação física. Sabe, umas coisas assim, tudo trocado, tudo avacalhado. Bem Brasil, então, né? Entendi. Pois é. Mas pra gente despedir, obrigado pela sua presença, viu? Calma, falta um detalhe importantíssimo. Gente, @empreendedelas. Era o próximo. Tá, você ia falar pra eu falar? Assim, claro, fica à vontade. Bem. Então, novelo 3D também, quem quiser, né, conhecer mais sobre o maravilhoso mundo da impressão 3D. Pelo menos eu acho ele maravilhoso. Infinitas possibilidades. E o Empreende Delas também, para as pessoas irem lá, assistir YouTube, Spotify. YouTube, Spotify, Google, Apple, Deezer, Amazon. Tá para todo lado. Boa. Para todo lado. Boa. E aí, lembrando que é empreendimentos delas. Então, empreendi delas. Porque às vezes sai empreender delas, sai umas coisas meio misturadas. Verdade. Boa. É empreendimentos delas. É empreendi delas. Legal. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixe seu comentário. Deixa seu comentário. Boa. E seguimos. Obrigado pelo papo. Valeu. E o nosso também, Gerais Podcast. Né? Na verdade, bendizer.gerais no YouTube. E no Spotify também é bendizer, né, entre aspas, Gerais Podcast. Siga a gente no Instagram também, @bendizer.gerais e @bendizer.minas. Isso aí. E acesse o nosso site, bendizer.com.br. Vamos que vamos. Valeu. Só coisa bonita. Sou fã.